me. Die, monster. Holy shit. You don't belong in this world. Fala, meu povo, beleza? Depois de tanto tempo fora, o Mente que Joga tá de volta. E o tema de hoje é GTA 6, logo depois do nosso recadário. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no @MentesIdiotasPodcast, e no Twitter é o @idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast@gmail.com. Ouça a gente na Aurelo, é uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast. Antes de mais nada, vamos começar falando, os detalhes. Você com certeza já sabe, mas vamos dar uma revisada aqui rápida. Bom, GTA 6 vai ser lançado dia 19 de novembro, vai estar disponível pro Play 5, pro Xbox Series, nada de Switch 2 e nem de PC por enquanto, principalmente PC por motivos de não vamos piratear nem nada, né? Além disso, nós temos duas versões para venda, que vai ser a versão Standard, custando o preço de $80 ou R$450, e nós temos também a versão Ultimate ao preço de R$550 ou $100, e se você quiser, já pode fazer a sua pré-compra do jogo. Cabe aqui falar que a versão edição física é física pero no mútil, porque na verdade não teremos disco dentro da caixa do jogo, na verdade só vai ter um código de download, ou seja, não é nem algo semelhante ao Game Key Card da Nintendo. Você simplesmente vai comprar uma caixa e no lugar do disco você vai ganhar um papel com letras escritas, só isso. E agora que eu já passei essas informações para você que está me ouvindo, que provavelmente também não vai ser novidade, se você estiver minimamente a par das notícias, vamos começar a falar um pouco mais a fundo nessa história. Primeira coisa que eu já comentei foi essa questão da mídia física, que não existe por enquanto. Existe uma promessa de que ela vai existir depois. Particularmente eu acho isso ridículo, mas enfim, é por questões de vazamento que a Rockstar / Take-Two afirma que está fazendo isso. Ainda assim, eu acho uma decisão muito merda. E se você já acompanha o Mente que Joga já tem um tempinho, se você já é um ouvinte de longa data, você vai lembrar que em episódios passados eu mencionei que não ia ficar surpreso se GTA 6 lançasse por $80 ou até mais caro. E, bom, infelizmente eu estava certo, embora não seja muito difícil estar certo com relação à precificação de jogos, principalmente depois da cagada que a Nintendo fez com o Mario Kart World, que, se você se lembrar muito bem, também foi lançado $80. Na verdade, foi a Nintendo que resolveu abrir a porteira e aumentar o patamar de precificação. Então, é só a gente somar 1 mais 1 e perceber que em algum momento alguém ia se aproveitar dessa primeira abertura, né? A Nintendo saiu na frente, foi alvo de certas críticas, mas paciência, ela faz o que ela quiser com o jogo dela. E, bom, a Rockstar também tá fazendo o que ela quer com o jogo dela. Sendo que, na verdade, se a gente for botar o pé da letra, o jogo completo, na verdade, o jogo verdadeiro, é a versão Ultimate, que é a versão que tá custando $100, porque a versão Standard, ela é capada de uma forma extremamente zoada. Só para você ter uma ideia, essa versão Ultimate, ela vem, veja bem, tá? Olha bem o que ela traz. Veículos novos, armas novas, skins, versões customizadas de algumas armas, algumas coisas de personalização também. E uma das partes que eu acho sinceramente mais zoadas, que é o seguinte: lojas que vão ficar habilitadas para você poder usar, lojas de personalização tanto para veículos quanto para personagem, né? Não bastasse isso, vai ter também
edição exclusiva, locais que você só vai poder acessar nessa versão. Ou seja, se você quiser realmente o jogo completo, a experiência completa, pelo menos até este momento, já que a gente sabe que a longevidade desse jogo provavelmente vai ser enorme, se você quiser a versão completa nesse momento, com tudo que tem direito, você vai realmente ter que gastar 100 doletas. Caso contrário, você vai ter que se contentar com uma versão capada, onde você vai chegar em certos lugares e vai dar de cara com as portas literalmente fechadas. De novo, né, eu acho isso patético, ridículo, só que, infelizmente, a Rockstar sabe que tem muita gente disposta a pagar isso. Antes de mais nada, o jogo vai ter legendas e interface em português Brasil, né, é o mínimo que se espera, porém, pode esquecer dublagem, porque pelo visto eles só vão manter a dublagem original em inglês. A suposta justificativa para isso é para poder se manter fiel, né, à temática do jogo, a gírias, falas e tudo mais, para evitar traduções que não condizem com o jogo, enfim, aquela ladainha, aquela estupidez que eu não concordo, né, que inclusive meses atrás o criador do Undertale também falou que não ia ficar lançando, se não me engano, tradução para português para não quebrar a essência do jogo, enfim, é uma balela do caralho, não acredito nisso, acho isso ridículo inclusive, uma desculpa muito merda, mas enfim. Então, pelo menos você vai conseguir ler as coisas em português na tela. E como era de se esperar, é claro que essa pré-venda movimentou gente pra caramba, foi um burburinho danado em redes sociais, no Twitter, então gente falando pra caramba, gente falando que comprou, gente que comprou inclusive a versão Ultimate. Então teve, obviamente, o tipo de movimento que você esperaria para um jogo desse calibre, que já está sendo esperado há muitos e muitos anos, né? É só você lembrar que GTA V foi lançado pro PlayStation 3. Então, o bicho já foi requentado pra PlayStation 4, pra PlayStation 5. E eu não ficaria surpreso se a Rockstar desse a louca ainda de requentar pra um possível PlayStation 6 no futuro, Project Helix, enfim. E também teve a parte do pessoal... Além do pessoal que tava comprando, também teve o pessoal criticando, que é a parte que eu vou também comentar aqui. Teve gente comentando que, obviamente, o preço é ridículo, né? A gente tá falando, de novo, como eu falei lá no início do programa, a gente está falando do novo patamar de $80 que a Nintendo inaugurou no ano passado. Não fique surpreso se outras gigantes como Square, Ubisoft, a própria Sony inventar de adotar esse novo patamar de preço. Isso aí é uma mera questão de tempo, né? Se nós formos azarados o suficiente, ainda esse ano nós vamos ter jogos nesse patamar de preço. Quem já acompanha as notícias há um tempo sabe que a Sony deu uma louca aí e tinha botado uns preços lá no alto do nada. Então pode se preparar, prepare sua carteira caso você queira bancar esse aumento absurdo, porque mais cedo ou mais tarde, e provavelmente mais cedo, ele vai chegar. De novo, se você já acompanha o Mente que Joga, o Mentes Idiotas em geral, eu já disse em programas passados o que eu penso sobre a atual precificação de jogos. Primeiro que nenhum jogo, tá? Nenhum, na minha opinião, vale $80. Não me interessa que seja Mario Kart, não me interessa que seja GTA 6, não me interessa que seja Final Fantasy VII Revelation, que ainda tá pra sair, não me interessa que seja o próximo jogo de Zelda, nenhum jogo vale isso, certo? Eu vou repetir o que eu já falei antes, e sinto muito se você já tá cansado de ouvir, mas eu vou repetir isso sempre que eu tiver a oportunidade. Nenhum jogo, atualmente, devia custar mais do que $50 ou R$200. Infelizmente, a nossa comunidade gamer em geral, e eu incluído também, eu já cometi esse erro lá no passado, infelizmente todos nós no geral, nos acostumamos a ficar pagando de pouco em pouco esses aumentos, não reclamar devidamente, boicotar quando na verdade deveria, e isso fez a gente chegar no ponto em que nós estamos. A gente tem uma precificação ridícula, cuja tendência é só aumentar. A Rockstar sabe muito bem disso, e como inclusive outras pessoas já falaram em outros conteúdos na internet, essa versão de $80 do GTA, na verdade, ela é meio que um cala-boca, certo? Ela é uma versão assim, pé de pano, na rapa ali, pra pessoa que já tá reclamando do jogo, mas que ao mesmo tempo acha que de $70 para $80, tá, aumentou um pouquinho, mas tá bom, vou comprar, vai. E esse, inclusive, é um dos problemas. É a pessoa que não entendeu, talvez, que já estava caro a 70, a 80 tá ridículo, a 100 é uma piada. E aqui é claro que eu vou mencionar os passadores de pano, porque claro que tem passador de pano. É uma galera que me vem com argumentos ridículos do tipo... Olha, mas é um jogo grande pra caramba, maior do que o Mario Kart World, então
Ele vale sim. Gente falando... Ah, mas é o maior jogo esperado da história. Ah, mas o jogo teve um orçamento de mais de $1 bilhão. Todos os argumentos fracos e merdas, sendo extremamente direto. Porque, primeiro, jogo tem mais conteúdo do que o Mario Kart World. Caguei pra isso. A empresa tem que meter conteúdo no jogo. E ter ou mais conteúdo, nesse sentido, é algo subjetivo até, de certa forma. Porque, vamos lá, tem gente que deve estar se divertindo com o Mario Kart World até hoje. Da mesma forma que também tem gente que está se divertindo com GTA V até hoje. Ok, GTA VI, provavelmente, ou pelo menos se espera, também vai ter uma enorme longevidade. Com certeza, a Rockstar já tem um planejamento de lançar vários conteúdos adicionais, vai ter passes novos, vai ter conteúdo pago a mais, skin e outras coisas, missões novas, o modo online que todo mundo tá esquecendo que por enquanto não tá nem mencionado nessa história. Então ainda tem muita coisa que pode acontecer até lá. Mas voltando para a parte do conteúdo, isso para mim é um argumento extremamente fraco e totalmente ilógico. Sobre o argumento de que o jogo tá sendo esperado pra caramba, belas merdas, porque tem outros jogos que muita gente também tá esperando há muitos anos e não aparece de novo, não sai continuação, não sai remaster nem nada. Eu, por exemplo, tô esperando há anos que Breath of Fire 3 apareça de novo em alguma coletânea, para algum console mais novo, pro PC, e bom, até agora nada. Tem uma votação para ele poder ser lançado lá na GOG, que lá já tem o 4, se não me engano, só que aquilo é só um relançamento, mas a gente não tem jogo novo há anos, da mesma forma que, por exemplo, eu espero, entre aspas, porque a minha crença pra isso já tá meio que enfiada lá no fundo do congelador, que é a Capcom lembrar também que Mega Man X existe. Ela devia trazer um jogo novo. Tudo bem, vai ter um novo jogo de Mega Man, mas é do Mega Man clássico. Eu quero um jogo novo de Mega Man X. E não sai. Agora, se a Capcom lançar algum dia, isso não quer dizer que eu vou pagar um absurdo de $100 e nem de 80 no jogo. Eu vou esperar que o jogo caia numa promoção na faixa do valor de 200, e aí sim eu vou comprar caso eu tenha grana. Se eu não tiver, eu vou esperar até o momento que eu tenha. Eu não vou ficar desesperado pra comprar a porra do jogo, que também é um outro detalhe. A galera com a porra da pré-venda tá desesperada à toa. Tipo, não é como se o jogo vai esgotar na loja digital, sabe? É só você esperar. Eu não consigo, de fato, entender por que a galera fica nessa correria do caramba pra um jogo em mídia digital que só vai ser lançado em novembro. Se fosse pra pedir a mídia física pra receber no lançamento, até consigo entender, de certa forma e até um certo ponto. Embora eu já ache que também é uma galera que tá com muito fogo no cu, mas tudo bem, dá pra relevar essa parte. E o argumento ridículo de que o jogo custou um absurdo de produção, acho que provavelmente esse é o argumento mais patético de todos, porque, primeiro, eu tô cagando pra quanto o jogo custou, sabe? Eu não quero saber se o jogo custou $1 bilhão ou custou um salgado e um guaravita. Isso pra mim não interessa, sabe? Eu quero sim que o jogo me entregue uma experiência legal, boa jogabilidade. É isso que eu quero. Agora, o jogo custar $1 bilhão, pra mim, não é justificativa pra empresa querer cobrar um absurdo de caro, sabe? Se ela gastou aquilo tudo é porque ela tinha dinheiro em caixa pra isso e ela quis gastar. Claro, ela sabe muito bem que, a menos que ela faça uma cagada absurda, ela vai recuperar esse dinheiro e vai recuperar em tempo bem curto, provavelmente. Agora, não é por isso que o jogador tem que se sentir obrigado a pagar esse preço ridículo. Ou pior, achar que está pagando barato só por causa de uma combinação dos outros motivos com esse. Não é isso. Porque uma coisa que todo gamer, ou pelo menos uma boa maioria, já esqueceu é o seguinte: ok, eu entendo que tem jogos que trazem grandes experiências, grandes emoções, raiva, satisfação, aquele vilão que você detesta, aquela satisfação de você ver que ele se fudeu legal, um momento triste na vida do personagem, aquele jogo de corrida que você fez aquela ultrapassagem na última volta e conseguiu ganhar a corrida. Cara, eu entendo que os jogos podem te dar umas sensações muito legais e muito boas, podem te dar uma diversão por várias horas, só que assim, no final de tudo isso faz parte apenas de uma coisa: é um jogo. No final das contas, é só um jogo.
Ele não é um produto que vai revolucionar a sua vida a ponto de dar um 360 na sua vida, a menos que você seja um desenvolvedor de jogos ou alguém que queira realmente desenvolver jogos e, sei lá, você viu um jogo lá que te deu um insight absurdo e com isso você vai embarcar na carreira. Eu tô indo aqui para um extremo, mas para a maioria massiva do público, cara, você vai pegar o jogo vai te divertir, maneiro, só que, de novo, isso é um produto. E como tal, ele tem um preço que pode ou não ser razoável. E nesse caso, tanto do GTA 6, quanto do Mario Kart World, ou qualquer outro jogo que esteja nesse patamar de preço, é um preço muito caro. E, infelizmente, a maioria das pessoas não tem essa referência. Inclusive, isso me lembra um outro argumento também, que, infelizmente, é um dos que eu mais vi, que é o quê? Do tipo, fazer o quê? É o preço. E eu quero jogar. E assim, eu entendo esse argumento. A pessoa quer jogar, ela tem o dinheiro, ela vai lá e gasta, né? Quem sou eu pra dizer com o que a pessoa vai gastar o dinheiro dela? O problema é que, de novo, isso só sinaliza pra empresa de que ela tá no caminho certo pro que ela tá querendo. E ela pode continuar cobrando. Também, mais uma vez eu vou repetir, na minha concepção, se você tá reclamando do preço pra caramba, ainda mais e pra todo lado você tá reclamando do preço, tá falando pra todo mundo que não curte o preço, que o preço tá abusivo, seja do jogo ou de qualquer outra coisa que não seja essencial pra sua vida. Se mesmo assim você foi lá e comprou o bendito do jogo e você não é um criador de conteúdo, ou seja, se você não vai conseguir monetizar em cima dele, eu sinto muito, mas é hipocrisia da sua parte. Eu acho melhor e mais condizente do tipo, ok, vou comprar o jogo porque eu quero e acabou. Você não precisa arrotar virtude dizendo que vai comprar o jogo, mas que continua reclamando do preço. Porque, como eu também já falei em outros momentos, a sua reclamação para a empresa não vale nada a partir do momento que o dinheiro saiu da sua conta e foi para a da empresa. Não adianta você falar um monte de merda. Você gastou o dinheiro. A empresa já conseguiu o que queria, que era o seu dinheiro. O que vem depois disso para ela é lucro. Ela tá cagando para isso. Vou ser muito sincero. Na minha opinião, você que tá comprando esse jogo nessa mídia física, que na verdade não é física, olha, sério, na minha opinião você é otário. Porque você tá pagando, ok, um pouquinho mais barato do que você compraria na loja digital, mas, bicho, você vai pagar uma grana para receber um código que você tem que esperar chegar pelo correio, ou pela transportadora que seja. Sério mesmo? E aí me lembra também um outro ponto, que é o seguinte, um outro argumento que eu também vi da galera, que é o quê? Ah, mas eu posso usar descontos, cupons, promoções e tudo mais. Pô, beleza. Ok, você pode realmente usar cupons e descontos, só que assim, com cupom e desconto você vai pagar o quê? De 450 você vai pagar 400? De 550 você vai pagar 500? Você acha mesmo que isso aí ainda é um preço razoável? Você realmente está contente com isso? Com esse preço ridículo que é uma média aí de 1/4 de um salário? É sério mesmo? E isso eu tô falando da versão capada. Porque se a gente estiver falando da versão Ultimate, a coisa piora muito, que a gente já tá falando na casa aí de praticamente 1/3 do salário. Isso é muita coisa. Mas é aquilo, né? Querendo ou não, já está sendo um sucesso essa pré-venda. Tenho certeza que no dia do lançamento vai ser uma enxurrada de gente nas redes sociais falando do jogo. Vai ter uma enxurrada de vídeo de gameplay, de análise. O YouTube vai estar infestado disso. E a Rockstar vai seguir em frente, ou melhor, a Take-Two também vai seguir em frente, lançando mais conteúdo extra que a galera vai continuar pagando numa boa. E é assim que ela segue, porque ela sabe que vai conseguir monetizar, ela sabe que vai conseguir continuar ganhando uma boa grana em cima disso. Por quê? Porque tem gente disposta a pagar esse preço ridículo. É uma pena, mas essa é uma batalha que eu acho que a gente já perdeu. E um detalhe que, bom, aí eu acho que pelo menos foi sensato da parte da loja. Tem uma loja aqui no Brasil que é a Gamer Hut. Ela emitiu um comunicado avisando que não vai vender essa versão, entre aspas, mídia física do GTA 6 e só vai vender quando tiver uma edição de verdade com disco na caixa. Então, se isso se cumprir de fato, é uma atitude louvável. Até então eu não conhecia a loja, mas parece que ela já é conhecida de longa data de muita gente, então espero que mantenha e honre essa palavra. Quanto a mim, dia 19 de novembro eu vou fazer minha pipoquinha e a partir daí vou ficar acompanhando para ver o desenrolar disso. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente se vê no próximo Mente que Joga e até a próxima.